Palavra para cima. Espírito Santo de Deus, nós te rendemos graças em nome de Jesus por esse quadro Palavra para Cima. Te rendemos graças, Espírito Santo de Deus, pela tua voz, pela tua santa e doce voz, pela tua santa e doce presença que há de se manifestar em cada lar, na vida de cada pessoa que está nos acompanhando agora e nos escutando agora. Espírito Santo de Deus, nós te rendemos graças, Pai amado, por cada pessoa que há de ser impactada também por essa palavra, que vai ficar registrada no nosso Instagram, em especial na data de hoje, mas também que vai estar acompanhando esse vídeo através do nosso canal do YouTube, Espírito Santo de Deus. Que essa mensagem de hoje possa ser consolo, possa ser a tua voz, a tua santa e doce voz tocando no coração, não só dela, mas também no meu, Pai amado. Em nome de Jesus é o que te pedimos e já te agradecemos, no santo e poderoso nome de Jesus. O nosso versículo do dia de hoje se encontra no livro de Gálatas, Gálatas capítulo 6, verso 9, que diz o seguinte. Eu estou lendo na versão VFL, que é a versão fácil de ler, até para ficar de fácil compreensão. Diz assim, ó. Gálatas capítulo 6, deixa eu baixar um pouquinho mais da nossa trilha. Gálatas capítulo 6, verso 9, diz o seguinte. Não devemos nos cansar de fazer o bem, pois nós obteremos a nossa colheita no tempo certo, se não desistirmos. Vou ler mais uma vez. Não devemos nos cansar de fazer o bem, pois nós obteremos a nossa colheita no tempo certo, se não desistirmos. Eu tenho o hábito, né, principalmente nessa questão do trabalho, e de ajudar muita gente, Eu sou publicitário, né? Não de formação, mas de situação, e acabar pegando uma série de coisas e a vida me obrigou a ser isso. A gente teve até hoje, na realidade, temos uma agência de publicidade aberta, temos CNPJ e tal, tudo bonitinho. E por várias vezes e de várias maneiras, eu ajudei pessoas, e até hoje eu ajudo, nessas questões publicitárias. E muita gente já prestei serviço de graça, onde eu poderia ganhar, onde eu poderia, né? E alguns até poderiam me pagar. Mas eu decidi e até hoje ajudo de forma gratuita. Não por simplesmente ser besta, né? Fazer o trabalho ali. Não, mas sei. Às vezes a gente precisa plantar para depois colher. Não devemos nos cansar de fazer o bem, pois nós obteremos a nossa colheita. Colheita de quê? Do bem que a gente está fazendo. No tempo certo, se não desistirmos. Está falando de uma conduta de fazer o bem. Uma conduta de ajudar as pessoas. Está falando aqui, o verso fala de, olha, se você não desistir de estar fazendo bem, vai chegar a colheita até você. Nesse meio, o que eu mais vejo, inclusive nessa situação de emprego mesmo, eu vejo muitas pessoas dizendo, rapaz, eu não consigo nada. Eu estou muito inserido no meio político, né? Eu não consigo nada. Para fazer isso é difícil, é complicado. São pessoas que não dão o braço a torcer em nada. É uma situação que só é indicação, não sei o quê. E a maioria delas não tem tempo de se doar um pouquinho de graça em uma ação, de estar próximo a uma pessoa, de estar ajudando em algo, mas querem colher lá na frente. Querem colher experiência de coisas que não plantaram. Eu recentemente trouxe um rapaz para estar trabalhando e ensinando ele nas coisas que fazia. Eu disse, cara, eu vou te ensinar uma profissão. E comecei a ensinar e não ia pagar nada a ele. Trouxe ele para o meu dia a dia, na ideia de ensiná-lo. Cara, eu estou ensinando isso aqui a você, lá na frente isso aqui vai ser útil para você. Topa? Topo, vamos, Pablo, vamos. E o caminho vai, caminho vem, senti que o camarada aprendeu algumas coisas, mas no meio do caminho meio que ficou frio, desanimou. Por quê? Porque o serviço que a gente estava fazendo, a gente estava ajudando um camarada. E eu estava fazendo isso ali, apesar de ser remunerado por aquilo, mas eu estava fazendo na ideia de preparar ele para um futuro. De dizer, bicho, estou te treinando aqui para uma profissão, é o que eu vivo hoje, é o que eu aprendo hoje. E o camarada acabou, né, se desestimulando porque não recebia nada. E estava um treinamento, eu estava treinando ele. Eu disse, cara, eu estou te treinando para um futuro. Se dedica. Eu senti que ele não estava indo. Eu senti que a vibração dele não estava sendo positiva.
Meses se passam, acredito que uns 2 meses aí. Ele precisou ser contratado. E aí ligaram para ele: olha, você prestava serviço com o Pablo aqui, que estava sendo treinado por ele. A gente está precisando de você agora. Venha. E hoje ele está prestando serviço, mas não com todo não com toda como é que eu posso, não com toda a bagagem que foi passada. Por quê? Porque naquele período onde era para ele se doar de forma ali voluntária para aprender algo que ia ser benefício para ele em 100%. Não se tem, mas tinha isso, tinha aquilo outro. E às vezes é necessário um esforço meu e seu em estar em uma situação que a gente não vai ser beneficiado em nada, a não ser o conhecimento. Mas o tempo está nos preparando para algo lá no futuro. Para que eu e você, a gente esteja preparado para passar por situações. Sabe, eu vou te dizer algo. Eu já ajudei algumas pessoas e sou um pré-candidato a vereador. E pretendo me lançar como candidato a vereador. E eu já ajudei determinadas pessoas. E já nessa mesma situação, e até hoje ajudo, não só de Olinda, como de outras cidades também. Esse barulho, eu não sei se você está vendo um barulho sorrateirozinho por trás, é a chuva, não é chiado de nada aqui. E eu já ajudei algumas pessoas simplesmente para aprender. Eu disse: rapaz, eu quero estar perto de você. Tu sabe para onde agora? Eu vou estar perto de você. Vou estar lá lhe ajudando. Só porque eu queria estar aprendendo. Eu já participei, já tive momentos na minha vida que eu disse: rapaz, eu vou trair ele agora, eu vou trair ela agora, ou eu sigo firme. Eu disse: não, eu vou seguir firme. Por quê? Porque eu estou decidindo plantar hoje aqui para colher lá na frente amanhã. Para colher amanhã. As nossas atitudes hoje, se muitas vezes elas forem pensadas, a gente vai deixar de plantar muitas vezes discórdia, a gente vai deixar de plantar muitas vezes soberba, a gente vai deixar muitas vezes de plantar situações, porque lá na frente a gente vai colher tudo isso. Não devemos nos cansar de fazer o bem, plantar o bem. Pode substituir essas palavras fazer o bem por plantar o bem. Pois nós obteremos a nossa colheita. No tempo que eu quero? Não, no tempo certo. Se não desistirmos. Fazer o bem em qual tempo? O tempo todo. Mas fazer o bem não é simplesmente ser besta. Fazer o bem é ser guiado pelo Senhor. Fazer o bem é ser guiado pela vontade dele. Fazer o bem não é só ajudar o necessitado. Muitas vezes você vai ver uma pessoa bem arrumada, bem vestida, cheirosa, mas que está precisando de algo que só você tem. Às vezes você vai ter uma pessoa... Eu trouxe um exemplo agora. Me veio um exemplo agora de uma pessoa que estava numa igreja. A mulher que estava comigo lá, uma senhora já, milionária. Mas ela não tinha dinheiro em papel. Só tinha dinheiro em cartão. E a gente estava em um local de uma determinada igreja que o pessoal estava vendendo lanche. Ela estava com fome, não tinha nada ali próximo. E ela mesmo com dinheiro, com cartão, né, com dinheiro na conta, ela não conseguia comprar. E ela teve que pedir a mim. Ela disse: Pablo, me dê um dinheiro aqui para me comprar alguma coisa. Porque mesmo tendo dinheiro na conta, ela não conseguia comprar ali, porque o pessoal não tinha maquineta, não aceitava Pix, nem nada daquilo. É meio complicado para os dias de hoje ter uma situação dessa, né? E ela precisou de uma ajuda financeira. Por quê? Porque ela estava com fome ali naquele local. Ser guiado para o Senhor para fazer o bem não é simplesmente ajudar o necessitado, mas é ajudar quem precisa. Independente de condições financeiras. Eu já trouxe aqui algumas vezes e é uma realidade. Muitas vezes quando a igreja do Senhor fala em buscar o perdido, em evangelizar o perdido, em ir atrás de quem precisa de uma palavra, a maioria das igrejas e a maioria dos evangélicos pensam no seguinte, né? Na realidade, evangélicos não, porque tem muita igreja católica fazendo um trabalho extraordinário com relação ao evangelismo. Mas muita gente pensa no seguinte: vamos atrás do pobre, vamos atrás da prostituta, do ladrão, de meio mundo de coisa. Mas não pensa no camarada que é rico, que muitas vezes está olhando ali do mais alto prédio, né, do mais alto andar do prédio onde mora, pensando em se suicidar. Pensando em se jogar. Por quê? Porque tem uma dívida milionária que não consegue pagar. Porque tem uma situação com a agiota que ele já está à beira de se ver morto. O perdido, em que eu e você nós temos que ir, a gente está indo para um outro assunto, mas acredito que o Senhor está falando sobre isso. Não se trata apenas de uma condição financeira, mas de uma condição espiritual.
Às vezes nós vamos olhar para uma determinada pessoa e vamos dizer, rapaz, fazer o bem para essa daqui? Não, isso aqui não precisa não. Isso aqui não precisa não, rapaz. Isso aqui já tem uma vida boa. Recentemente nós, através da Fundação Pra Cima, a gente desempenha aqui na cidade de Olinda um trabalho de doação de óculos e por aí vai. E teve 2 pessoas que vieram me procurar. E elas foram fazer os óculos, né? E outra pessoa do nosso mesmo convívio soube. Ela disse, rapaz, tu vai ajudar fulano e fulano. É um casal, né? Esse casal ali tal não precisa não, Pablo. Não sabe não que eles são assim, assim, assado. E eu vi ela falando. E eu disse, rapaz, você não sabe de nada. Fique tranquilo e deixe o Espírito Santo conduzir. Por quê? Porque ela estava simplesmente olhando por um olhar natural. E a nossa ajuda, o nosso fazer o bem não é simplesmente com um olhar natural, mas tem que ser com um olhar espiritual. Porque muitas vezes o nosso olhar natural, ele nos engana. A gente vai ajudar simplesmente pela emoção e acaba vindo a decepção. E nós não podemos ajudar simplesmente pela emoção. Mas o nosso ajudar, o nosso fazer o bem, tem que estar atrelado a uma postura espiritual. Não devemos nos cansar de fazer o bem, de plantar o bem, pois nós obteremos a nossa colheita no tempo certo, se não desistirmos. E aqui, versículo 10, para a gente encerrar. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, devemos fazer o bem a todos, mas principalmente aos nossos irmãos na fé. Há uma oportunidade de você fazer o bem, de você plantar bondade, glória a Deus. Mas que isso se atrele principalmente aos nossos irmãos na fé. Quem é os nossos irmãos na fé? São os irmãos que declararam Jesus como o Senhor e Salvador do seu círculo social. E a esse sim, a nossa prioridade. A esse sim, o nosso favor em primeiro lugar. Eu já é de comum saber, né? E as pessoas elas julgam logo, rapaz, se fulano de tal não está ajudando fulaninho que é próximo, como é que ele vai ajudar não sei o quê? Se essa igreja aqui, se esse local aqui não está ajudando fulano que é de lá, como é que vai ajudar as outras pessoas? Assim ou não é que as pessoas vão falar? Primeiro ajudar os da fé, em segundo os que estão fora, sem perder nenhuma oportunidade. Versículo 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, devemos fazer o bem a todos, mas principalmente aos irmãos na fé. Feche os teus olhos agora, vamos orar ao Senhor Jesus, agradecendo por essa palavra. Espírito Santo de Deus, nós te rendemos graças, Pai amado. Te rendemos graças por essa ministração que nos toca logo nessas primeiras horas do dia, que nos motiva, que nos incentiva a fazer o bem. Não só porque o Senhor foi o nosso principal exemplo nisso, mas nos motiva a fazer isso, nos alertando que lá na frente teremos uma colheita de toda a plantação agora. Pai. Espírito Santo de Deus, te rendemos graças, Pai amado, por cada pessoa, por cada ouvinte, por cada amiga, cada amigo que esteve junto com a gente no nosso programa de hoje. Nos lembra, Espírito Santo de Deus, e coloca essa palavra fulminando e germinando dentro de nós durante toda essa semana, para que todas essas oportunidades de fazer o bem, de plantar uma palavra, de plantar um abraço, 1 quilo de alimento, um pix, seja lá o que for, seja valorizada e seja realmente executada com sucesso. É o que te pedimos e já te agradecemos no santo e poderoso nome de Jesus. Eita, glória a Deus! Da sua voz não há doença, nem culpa. Que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade? E a tempestade se acalma na voz de quem tudo criou, pois sua palavra é o quê? É pura. Escudo para os que nele creem. Eita, coisa boa!